Este é o estudo do Sutta Dhatu Vibhanga, é o número 140 do Madhyama Nikaya. E o título em português é A Análise dos Elementos. Assim eu vi. Em certa ocasião, o abençoado estava perambulando pela região de Magadha e acabou chegando em Rajagara. Lá ele se dirigiu até o oleiro Bhagava e lhe disse: se não for inconveniente para você, Bhagava, eu ficarei por uma noite na sua oficina. Não é nenhum inconveniente para mim, venerável senhor, porém há um errante que já está residindo lá. Se ele concordar, então fique por quanto tempo quiser, venerável senhor. Agora, o membro de um clã com o nome de Pukusati havia deixado a vida em família e partido para viver a vida santa por sua fé no abençoado. Então o abençoado foi até Pukusati e lhe disse: se não lhe for inconveniente, Bhikkhu, eu ficarei por uma noite na oficina. A oficina é espaçosa, amigo, que o venerável fique pelo tempo que quiser. De acordo com os comentários, Pukusati havia sido rei em Gandhara, com a capital em Takasila, e ele fez amizade com o rei Bimbisara de Magadha, através de mercadores que viajavam entre os dois reinos para comerciar. Em uma troca de presentes, Bimbisara enviou a Pukusati folhas de ouro, nas quais haviam sido gravadas descrições das 3 joias e ensinamentos do Dhamma, entre eles a prática da atenção plena na respiração. Quando Pukusati leu as inscrições, ele sentiu uma imensa alegria e felicidade e decidiu praticar a atenção plena na respiração. Depois disso, renunciou ao mundo. Sem tomar uma ordenação formal, ele raspou a cabeça, vestiu os mantos de Corocre e deixou o palácio. Ele foi para Rajagaha com a intenção de encontrar o Buda, que naquela ocasião se encontrava em Savatthi, distante cerca de 500 quilômetros. O Buda viu Pukusati com os seus poderes de clarividência e, vendo nele a capacidade de alcançar os caminhos supramundanos e os seus frutos, viajou sozinho a pé até Rajagara para encontrá-lo. Para evitar ser reconhecido, o Buda escondeu seus atributos físicos especiais, tais como as marcas de um grande homem, e apareceu tal como um monge errante comum. Ele chegou na cabana do oleiro pouco tempo depois que Pukusati havia chegado. Então Pukusati tinha a intenção de partir para Savatthi no dia seguinte para encontrar com o Buda. Voltando ao Sutta, agora o abençoado entrou na oficina do oleiro, arrumou uma cobertura de capim a um lado, sentou-se cruzando as pernas, mantendo seu corpo ereto, colocando a atenção plena à sua frente. Então o abençoado passou a maior parte da noite sentado em meditação, e Pukusati também passou a maior parte da noite sentado em meditação. Então o abençoado pensou: esse membro de um clã possui uma conduta que inspira confiança. E se eu o questionasse? Assim ele perguntou: por dedicação a quem, Bhikkhu, você adotou a vida santa? Quem é o seu mestre? O Dhamma de quem você professa? O Buda faz essas perguntas apenas como uma forma de iniciar a conversa, pois ele já sabia que Pukusati havia seguido a vida santa por conta própria. Voltando ao Sutta, existe, meu amigo, o contemplativo Gotama, um filho dos Sakyas, que adotou a vida santa deixando um clã Sakya. Agora, acerca desse contemplativo, existe essa boa reputação. Esse abençoado é um Arahant, perfeitamente iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de devas e humanos, desperto, sublime. Eu adotei a vida santa por dedicação a esse abençoado. Esse abençoado é o meu mestre, é o Dhamma desse abençoado que eu professo. Mas, Bhikkhu, onde está agora esse abençoado, um Arahant perfeitamente iluminado? Existe, meu amigo, uma cidade nas terras do norte, cujo nome é Savatthi. Lá é onde está o abençoado, um Arahant perfeitamente iluminado. Mas, Bhikkhu,
você já viu esse abençoado antes? Vendo-o, você o reconheceria? Não, amigo. Eu nunca vi o abençoado antes. Eu não o reconheceria se o visse. Então o pensamento ocorreu ao abençoado. É por dedicação a mim que esse membro de um clã adotou a vida santa. E se eu lhe ensinasse o Dhamma? Assim ele disse o seguinte: Bhikkhu, eu lhe ensinarei o Dhamma. Ouça e preste muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, amigo, respondeu Pukusati. O abençoado disse o seguinte: uma pessoa consiste de 6 elementos, 6 bases de contato, 18 tipos de examinação mental, e ela possui 4 fundamentos. As torrentes das concepções não arrastam aquele que se mantém sobre esses fundamentos, e quando as torrentes das concepções não o arrastam, ele é chamado um sábio em paz. A pessoa não deve negligenciar a sabedoria, deve preservar a verdade, deve cultivar a renúncia e treinar para a paz. Esse é o sumário da análise dos 6 elementos. Uma pessoa consiste de 6 elementos, 6 bases de contato, 18 tipos de examinação mental, e ela possui 4 fundamentos. As torrentes das concepções não arrastam aquele que se mantém sobre esses fundamentos, e quando as torrentes das concepções não o arrastam, ele é chamado um sábio em paz. A pessoa não deve negligenciar a sabedoria, deve preservar a verdade, deve cultivar a renúncia e treinar para a paz. Esse é o sumário da análise dos 6 elementos. Já que Pukusati havia realizado a prática preliminar do caminho e era capaz de alcançar o 4º dhyana através da atenção plena na respiração, o Buda iniciou diretamente com um discurso acerca da meditação de insight, expondo o vazio último, que é o fundamento para o estado de Arahant. Bhikkhu, uma pessoa consiste de 6 elementos, assim foi dito. Com referência a que foi dito isto? Ao elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar, o elemento espaço, o elemento consciência. Assim foi com referência a isso que foi dito. Bhikkhu, essa pessoa consiste de 6 elementos. Aqui o Buda explica o que na verdade não existe através daquilo que na verdade existe. Pois os elementos na verdade existem, mas a pessoa na verdade não existe. Este é o significado. Aquilo que você percebe como sendo uma pessoa consiste de 6 elementos. Em última instância, não existe uma pessoa. Pessoa é um conceito. Voltando à leitura do Sutta. Bhikkhu, uma pessoa consiste de 6 bases de contato. Assim foi dito. Com referência a que foi dito isto? A base de contato do olho, do ouvido, do nariz, da língua, do corpo, a base de contato da mente. Assim foi com referência a isso que foi dito. Bhikkhu, esta pessoa consiste de 6 bases de contato. Bhikkhu, uma pessoa consiste de 18 tipos de examinação mental. Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso? Ao ver uma forma com o olho, ele examina uma forma produtora de alegria, ele examina uma forma produtora de tristeza, ele examina uma forma produtora de equanimidade. Ao ouvir um som com o ouvido, cheirar um aroma com o nariz, saborear um sabor com a língua, ao tocar um tangível com o corpo, ao conscientizar um objeto mental com a mente, ele examina um objeto mental produtor de alegria, ele examina um objeto mental produtor de tristeza, ele examina um objeto mental produtor de equanimidade. Portanto, há 6 tipos de examinação com alegria, 6 tipos de examinação com tristeza e 6 tipos de examinação com equanimidade. Assim foi com referência a isso que foi dito. Os 18 tipos de examinação mental devem ser compreendidos. Bhikkhu, uma pessoa possui 4 fundamentos, assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? Existe o fundamento da sabedoria, o fundamento da verdade, da renúncia
o fundamento da paz. Assim foi, com referência a isso que foi dito. Bhikkhu, esta pessoa possui 4 fundamentos. Então, esses 4 fundamentos em Pali são Panya-aditana, Satya-aditana, Kagga-aditana e Upasama-aditana. Nyanamoli havia originalmente interpretado o aditana como determinação e depois a substituiu com modo de expressão, nenhuma das quais parece adequada nesse contexto. Os comentários interpretam a palavra como patita, que claramente quer dizer fundamento, e explica o significado da frase da seguinte forma: essa pessoa que consiste dos 6 elementos, das 6 bases de contato e dos 18 tipos de examinação mental, quando ela se afasta deles e alcança o estado de Arhat, a realização suprema, ela sim o faz estabelecida sobre esses 4 fundamentos. Os 4 fundamentos serão elucidados individualmente na sequência, né? Voltando ao Sutta, uma pessoa não deve negligenciar a sabedoria, deve preservar a verdade, deve cultivar a renúncia e deve treinar para a paz. Uma pessoa não deve negligenciar a sabedoria, deve preservar a verdade, deve cultivar a renúncia e deve treinar para a paz. Assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? Os comentários explicam, né? Desde o início, a pessoa não deve negligenciar a sabedoria originada da concentração e insight, de modo a penetrar a sabedoria do fruto do estado de Arhat. A pessoa deve preservar a linguagem que corresponda à verdade de forma a realizar Nibbana, a verdade última. A pessoa deve cultivar o abandono de todas as contaminações, de forma a abandonar todas as contaminações através do caminho de Arhat. Desde o início, a pessoa deve treinar a pacificação de todas as contaminações, de forma a pacificar as contaminações através do caminho de Arhat. Voltando ao Sutta, como Bhikkhu, uma pessoa não negligencia a sabedoria. Há esses 6 elementos: o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar, o elemento espaço e o elemento consciência. Não negligenciar a sabedoria é explicado através da meditação dos elementos. Neste caso, a análise dos elementos é idêntica a uma de Manikaya 28, 11, 16, 21 e o 62. O que, Bhikkhu, é o elemento terra? O elemento terra pode ser interno ou externo. O que é o elemento terra interno? Qualquer coisa interna que seja sólida, solidificada e pela qual exista apego, isto é, cabelos, pelos do corpo, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, medula, rins, coração, fígado, diafragma, conteúdo do estômago, ou qualquer outra coisa interna que seja sólida, solidificada e pela qual exista apego. É chamada de elemento terra interno. Agora, tanto o elemento terra interno como o elemento terra externo são simplesmente elemento terra. E isso deve ser visto como na verdade é, com correta sabedoria. Isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Quando a pessoa vê dessa forma, como na verdade é, com correta sabedoria, a pessoa fica desencantada com o elemento terra e faz com que a mente fique desapegada em relação ao elemento terra. O que, Bhikkhu, é o elemento água? O elemento água pode ser interno ou externo. Qual é o elemento água interno? Qualquer coisa interna que seja líquida, aquosa e pela qual exista apego, isto é, bilis, fleuma, pus, lágrimas, saliva, muco, urina ou qualquer coisa interna que seja líquida, aquosa e pela qual exista apego, é chamada de elemento água interno. Agora, tanto o elemento água interno como o elemento água externo são simplesmente elemento água. E isso deve ser visto como na verdade é, com correta sabedoria. Isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Quando a pessoa vê dessa forma, como na verdade é,
Com correta sabedoria, a pessoa fica desencantada com o elemento água e faz com que a mente fique desapegada em relação ao elemento água. O que, Bico, é o elemento fogo? O elemento fogo pode ser interno ou externo. Qual é o elemento fogo interno? Qualquer coisa interna que seja fogo, ardente e pela qual exista apego, isto é, aquilo pela qual a pessoa é aquecida, envelhece e é consumida. Aquilo pelo qual o que é comido, bebido, consumido e saboreado é digerido da maneira adequada, ou qualquer outra coisa interna que seja fogo, ardente, pela qual exista apego, é chamado de elemento fogo interno. Agora, tanto o elemento fogo interno como o elemento fogo externo são simplesmente elemento fogo, e não uma pessoa. E isso deve ser visto como na verdade é, com correta sabedoria. Isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Quando a pessoa vê dessa forma como na verdade é, com correta sabedoria, a pessoa fica desencantada com o elemento fogo e faz com que a mente fique desapegada em relação ao elemento fogo. O que, Bico, é o elemento ar? O elemento ar pode ser interno ou externo. Qual é o elemento ar interno? Qualquer coisa interna que seja ar, arejada, e pela qual exista apego, isto é, ventos que sobem, que descem, ventos no estômago, nos intestinos, ventos que percorrem o corpo, a inspiração e a expiração, ou qualquer outra coisa interna na pessoa que seja ar, e pela qual exista apego, é chamada de elemento ar interno. Agora, tanto o elemento ar interno como o elemento ar externo são simplesmente elemento ar. E isso deve ser visto como na verdade é, com correta sabedoria. Isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Quando a pessoa vê dessa forma, como na verdade é, com correta sabedoria, a pessoa fica desencantada com o elemento ar e faz com que a mente fique desapegada em relação ao elemento ar. O que, Bico, é o elemento espaço? O elemento espaço pode ser interno ou externo. Qual é o elemento espaço interno? Qualquer coisa interna na pessoa, que seja espaço, espacial, e pela qual exista apego, isto é, os buracos das orelhas, as narinas, a boca, e a abertura através da qual tudo que é comido, bebido, consumido e saboreado, engolido e agrupado, é excretado por baixo, ou qualquer outra coisa interna na pessoa, que seja espaço, espacial e pela qual exista apego, é chamada de elemento espaço interno. Agora, ambos, o elemento espaço interno e o elemento espaço externo, são simplesmente propriedades do espaço. E isso deve ser visto como na verdade é, com correta sabedoria. Isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Quando a pessoa vê dessa forma, como na verdade é, com correta sabedoria, a pessoa fica desencantada com o elemento espaço e faz com que a mente fique desapegada em relação ao elemento espaço. Então, resta somente a consciência, purificada e luminosa. Esse é o sexto elemento que resta no sentido de que ainda falta ser explicado pelo Buda e penetrado por Pukusati. Aqui é explicado como a consciência que realiza o trabalho da contemplação de insight dos elementos. Sob o título de consciência, também é introduzida a contemplação das sensações. Voltando ao Sutta, o que a pessoa conscientiza com essa consciência? A pessoa conscientiza, isso é prazer, isto é dor, isto é nem prazer nem dor. Na dependência de um contato, que é para ser sentido como prazer, surge a sensação de prazer. Quando sente uma sensação de prazer, a pessoa compreende, eu estou sentindo uma sensação de prazer. A pessoa compreende que, com a cessação desse mesmo contato, que é para ser sentido como prazer, a sensação concomitante, a sensação de prazer que surgiu na dependência do contato, que é para ser sentido como prazer, cessa, é silenciada. Esse trecho mostra a condicionalidade da sensação e a sua impermanência através da cessação da sua condição. Continuando com o Sutta. Na dependência de um contato, que é para ser sentido como dor,
Na dependência de um contato que é para ser sentido como nem prazer nem dor, surge a sensação neutra. Quando sente uma sensação nem de prazer nem de dor, a pessoa compreende que eu estou sentindo uma sensação neutra. A pessoa compreende que, com a cessação desse contato sensorial, que é para ser sentido como nem prazer nem dor, a sensação concomitante, a sensação nem de prazer nem de dor, que surgiu na dependência do contato, que é para ser sentido nem como prazer nem com dor, cessa, é silenciada. Bico, assim como do contato e fricção de dois gravetos o calor é gerado e o fogo aparece, e da separação e disjunção desses mesmos gravetos o calor concomitante cessa, é silenciado, da mesma forma, na dependência de um contato, que é para ser sentido como prazer, como dor ou como nem prazer nem dor, a pessoa compreende que com a cessação desse contato, a sensação concomitante cessa, é silenciada. Então, resta somente a equanimidade, purificada e luminosa, flexível e maleável. Os comentários identificam isto como sendo a equanimidade do quarto dhyana. Pukusati já tinha alcançado o quarto dhyana e tinha um forte apego. O Buda inicialmente elogia essa equanimidade para inspirar confiança em Pukusati. Então, gradualmente, ele o conduz às realizações imateriais e a alcançar os caminhos supramundanos e os seus frutos. Voltando ao Sutta, suponha, Bico, que um ouvires habilidoso ou seu aprendiz preparasse uma fornalha, aquecesse um cadilho e, tomando ouro com um par de tenazes, o colocasse no cadilho. Ele sopraria periodicamente, borrifaria a água periodicamente, examinaria periodicamente. Esse ouro se tornaria purificado, bem refinado, perfeitamente puro, sem defeitos, livre de impurezas, flexível, maleável e luminoso. Então, qualquer ornamento que o ouvires queira fazer, quer seja uma diadema, brincos, um colar ou uma corrente, o ouro serviria aos seus propósitos. Da mesma forma, Bico, resta somente equanimidade, purificada e luminosa. Ele compreende que, se eu fosse direcionar essa equanimidade, assim purificada e luminosa, para a base do espaço infinito, e consequentemente desenvolver a mente dessa forma, então essa minha equanimidade, suportada por essa base, apegando-se a ela, permaneceria ali por muito tempo. O sentido disso seria, se ele alcança a base do espaço infinito e falece estando ainda apegado a ela, ele renasce no mundo correspondente e vive ali pelo período de 20.000 éons. Nos mundos imateriais superiores, o período de vida é respectivamente de 40, 60 e 84.000 éons. Continuando com o discurso, se eu fosse direcionar esta equanimidade assim purificada e luminosa para a base da consciência infinita, a base do nada, a base da nem percepção nem não percepção, consequentemente desenvolver a mente dessa forma, isso seria condicionado. Ele não forma nenhuma condição ou não gera nenhuma volição com o propósito de ser existir ou de não ser existir. Os comentários explicam aqui como a noção da volição como aquilo que mantém a continuidade da existência condicionada. Cessando a volição de ser ou de não ser, mostra a extinção do desejo pela existência eterna e pela aniquilação, culminando no estado de Arhat. Voltando ao Sutta, já que ele não forma nenhuma condição ou não gera nenhuma volição com o propósito de ser existir ou não ser existir, ele não se apega a nada neste mundo. Não se apegando, ele não fica agitado. Sem estar agitado, ele realiza Nibbana. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Os comentários dizem que nesse ponto do discurso, Pukusati havia penetrado 3 caminhos e frutos, tornando-se um Anagami.
Ele se deu conta de que o seu mestre era o próprio Buda, mas ele não podia expressar o que havia compreendido, pois o Buda ainda continuava com o discurso.